fichadas e fichados de todo o Brasil, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo dessa semana tem nos chocados com as revelações. Agora ficou fácil de você descobrir qual será o tema. Está entre as principais notícias do Brasil nas últimas 2 semanas. Vocês já sabem qual é. Sim, caso Flor de Lis e o pastor Anderson Carmo. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, pois é hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. E estamos no ano do sol. Todas as trevas serão reveladas. Que ano é esse? 2020. Tudo bem que esse caso aconteceu em 2019, mas a casa está caindo. Está caindo para esta família, que será o tema de hoje. Sim. Esse caso cheio de reviravoltas, surpresas, fatos, no mínimo, que nos deixam de queixo caído. Então já vou te dizendo logo, dá esse like aqui, te inscreve no nosso canal, porque aqui é conexão. Aqui é conexão para aprender um pouco mais desse olhar pericial. Mas antes de começarmos, eu tenho uma notícia que no mínimo curiosa em relação a esse caso. Cuidado, viu, homens? Depois que Flor de Lis passou a ser considerada uma forte suspeita de ter matado o seu marido, o pastor Anderson, as suas perucas, porque, gente, aquilo tudo é peruca, tá? As suas perucas passaram a ser muito procuradas na internet. O preço delas aumentou muito, de 600 a R$1.000. A mulherada tá se inspirando. Mas vamos ao caso que interessa, para que todos fiquem com um olhar bem aguçados e evitem cair em situações semelhantes, né? Na primeira parte daqui do vídeo, eu vou trazer toda uma história do casal, para depois adentrarmos em alguns aspectos da investigação e da perícia criminal, que tem sido muito polêmica também. Nós temos aí situações bem complicantes, mas aí espera até o final que vocês saberão. Flor de Lis, ela ficou muito conhecida no país por resgatar crianças da favela, de chacinas. Eu mesma me lembro, garota, vendo as entrevistas de Flor de Lis na TV, o filme que saiu sobre ela, o que deu muita repercussão para o nome dela e fez com que ela galgasse o mundo gospel como cantora, evangelista, fundou a sua igreja e ministério Flor de Lis e depois alçou voos políticos. Ela nunca esteve sozinha nessas empreitadas. Ela começou sozinha, resgatando as crianças, mas logo apareceu Anderson do Carmo, o que viria a se tornar o seu marido. E quando ela conheceu, ela tinha 30 anos, estava recém-separada, com 3 filhos biológicos, Simone, Adriano e Flávio. E Anderson do Carmo, quando chegou, ele tinha apenas 14 anos. Flor de Lis, 30. E o primeiro romance de Anderson na casa não foi a pastora, foi a própria filha da Flor de Lis, a Simone. Mas não durou muito e em seguida engatou um romance com a Flor de Lis. Imagine um rapaz de 14, 15 anos com uma mulher de
30 anos. É uma relação um tanto diferente. Esse relacionamento, iniciado dessa forma com Anderson aos 14 anos, talvez venha a colocar aquela chama nas principais histórias que surgem na internet sobre o que acontecia dentro da casa de Flor de Lis. Então são histórias que envolvem orgias, sim, orgias sexuais, rituais e muito mais. Anderson do Carmo, ele chegou em torno de 1991 na casa da Flor de Lis, onde ela já cuidava de diversas crianças. Então imaginem o caos. E ele sempre muito articulado e muito ativo. Essa é a palavra certa. Então ele começou a administrar, ajudá-la a administrar aquela situação de caos. E com tantas crianças, faltava dinheiro, faltava comida, faltava roupa, remédios. E com isso, ele, com a veia marqueteira, começou a fazer o nome da amada. Criou um portfólio e começava a distribuir a história de Flor de Lis. Não demorou muito para que essa estratégia, que não é online, era offline, imagina na época do online agora, começasse a render frutos, no caso, lucros. E com isso, o próprio pastor Anderson foi atrás de um grande nome na música gospel para lançar a Flor de Lis. E aconteceu. Nesse meio tempo, a história de Flor de Lis já tinha virado filme, estrelado por nomes de artistas brasileiros conhecidos, que ficou conhecido como Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, que foi lançado em 2009. Anderson, ele sempre foi visto por todos dentro da família, pelas crianças, jovens, os filhos da Flor de Lis, como o líder. E claro que Flor de Lis percebeu o quão vantajoso isso era. Então, na verdade, não dá para dizer aí que relação se tinha de presa-predador ou o quê. Em relação às histórias relatadas de orgias, rituais, um dos filhos adotivos testemunhou, relatou à polícia o que acontecia lá dentro, que era comum os jovens, quando chegavam, ou alguma outra pessoa que fosse prestar serviço, passar por um momento de purificação, onde ficaria em um quarto separado, usando roupas brancas, comendo só legumes, se purificando, lendo a Bíblia. E aí ele conta que depois de passar um determinado tempo, a própria Flor de Lis ia ao encontro. E ali acontecia um ritual de purificação maior, que seria uma conjunção carnal entre o recém-chegado e a matriarca. E depois seria com o patriarca, o Anderson. E ele conta que não eram todos que permaneciam no núcleo fechado. Segundo o depoimento, esse grupo restrito, que eram formados por alguns dos filhos adotivos, Simone, a filha biológica, eles recebiam nomes diferentes e seriam anjos caídos, que a Flor de Lis, denominada de Keturiene, seria a grande salvadora deles. Quais os nomes que eles recebiam? Anderson do Carmo era chamado de Daniel ou Niel. Carlos Ubiraci, ele era chamado de Rubem. Wagner Andrade era chamado de Misael. E Alexander de Luan. Esse jovem relatou também que era comum algumas jovens chegarem e o pastor Anderson solicitar da Keturiene, a Flor de Lis, que a jovem fosse cedida a ele e que ela autorizava. E essas jovens aceitavam mesmo contra a vontade. Assim como esse mesmo rapaz declarou à polícia que em um determinado momento ele presenciou a Flor de Lis oferecer
as filhas adotivas a estrangeiros, pastores estrangeiros que vinham ao Brasil conhecer o Ministério Flor de Lis. Era uma forma de uma boa recepção. Chegou também ao conhecimento da polícia, por meio de depoimentos, que a pastora Flor de Lis seria frequentadora de casa de swing, junto com o seu então marido, o falecido, morto, assassinado, pastor Anderson do Carmo. E essa mesma testemunha, ela relata que não iam apenas o casal Flor de Lis e Anderson do Carmo. Eles sempre estavam acompanhados da filha da pastora, a filha biológica Simone, e o marido da Simone, o André. Inclusive, há relatos também de que, em inúmeros momentos, pessoas viram, testemunharam uma movimentação diferente no quarto da pastora, onde presenciaram Anderson do Carmo, a filha biológica da Flor de Lis, a Simone, e o seu marido, André, somente de toalhas. Há relatos também que seria comum encontrar o pastor Anderson, a filha da pastora Flor de Lis, a Simone, e o seu marido André, todos juntos e apenas de toalha dentro do quarto da pastora, rindo em uma grande movimentação. Então, como podemos ver, a Simone está sempre presente desde o início, a primeira namorada do pastor Anderson, filha da esposa do pastor Anderson. Esses relatos, nessas cenas de orgia, até o momento, 14 pessoas foram envolvidas na trama que culminou no assassinato de Anderson do Carmo. Dessas 14 pessoas, apenas Flor de Lis não está presa, por conta de ter um mandato como deputada federal, sendo que ela é tida pela teoria investigativa como a mandante do crime. No mínimo, Flor de Lis, quando for a julgamento, ela será julgada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado. Triplamente por quê? Motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Também será julgada por tentativa de homicídio duplamente qualificado, porque se descobriu durante a investigação, e vamos saber como, aí entra também a perícia, sim, descobriu-se tentativas de pelo menos umas 6 vezes de matar o pastor Anderson por envenenamento. Flor de Lis ainda responderá por associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso. Os demais envolvidos poderão responder a um ou mais dessas tipificações penais. E isso em decorrência do que a investigação e a perícia descobriu sobre o caso. Mas antes de irmos para este ponto, vamos entender os principais personagens dessa história. Nós temos Flávio, filho biológico da Flor de Lis, e que é tido como o autor dos disparos. Nós temos Lucas, filho adotivo, e que teria sido ele a pessoa que comprou a arma que foi utilizada no crime. E em relação a isso, se tem imagens, conversas, onde realmente o coloca como o autor da compra. Simone Marzi
sendo que Simone, filha biológica de Flor de Lis, e Marzi, filha adotiva, ambas serão julgadas tanto pelo envenenamento quanto pelo homicídio de Anderson. Sendo que na investigação, o que se descobriu? Se descobriu que Marzi teria mandado mensagens para Lucas, André, marido de Simone, e Carlos Ubiraci, filhos adotivos também de Flor de Lis. Ambos responderão tanto pelo envenenamento quanto pelo assassinato. Nós temos também a figura do Misael. A ele foi imputado pela Flor de Lis e pelos demais como sendo o mandante. Sim, e surgiu inclusive até uma carta do Lucas, onde o Lucas afirmava que teria sido Misael que teria mandado matar. Só que posteriormente o próprio Lucas afirmou que essa carta ele teria escrito a mando por ordem de Flor de Lis, que chegou a ele uma carta do jeito que ele tinha que escrever. Agora, como é que essa carta chegou lá no presídio para ele? Aí entra mais duas figuras, dois personagens. Marcos, um ex-PM, condenado por chacina, estar envolvido em chacina, e a sua esposa, Andréia. Andréia teria levado a carta para Marcos, que entregou para Lucas e redigiu. E essa carta teria sido entregue pela família de Flor de Lis à polícia. Mas em seguida o próprio Lucas desmentiu tudo isso e cortou relações com Flor de Lis e a família. E a neta Rayane, que estaria envolvida com o assassinato do pastor. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, um dos principais motivos do crime seria o controle financeiro que Anderson tinha sobre as finanças da família, sobre as finanças de Flor de Lis. E que esse descontentamento estava atingindo também o poder político. Porque Flor de Lis queria colocar alguns filhos e outros não, né? Claro. Ficou depois sabendo que havia uma predileção entre alguns e outros não, a maioria não. Os prediletos eram apenas os primeiros adotados, os que faziam parte daquele grupo seleto, principalmente. Mas que, ainda assim, esses, o próprio Anderson era contra colocá-los no gabinete de Flor de Lis. Até porque fica muito claro o nepotismo. Tanto que agora em algumas das investigações está sendo trazido à tona a famosa rachadinha, que são os funcionários, né, lotados nos gabinetes e que racham os seus salários com os políticos. Então, na folha de pagamento, André, o marido da Simone, tá lá com o salário entre torno de 14 a 15 mil. O filho biológico dela, Adriano, também. E o próprio Lucas, ele estava com um salário bem baixo, de 2 mil mais ou menos. E também há um outro fator além do controle financeiro, como motivo de desgosto da Flor de Lis. Existia também, conforme a investigação foi ocorrendo e a perícia foi sendo realizada, descobriu-se uma insatisfação do pastor Anderson com a presença e tomada de espaço de uma outra figura, um outro personagem que aparece aí, o Luciano, que era amigo do pastor Anderson, lotado no gabinete da pastora Flor de Lis, que vinha ganhando muito espaço a ponto de começarem a brigar entre si.
Então aí nós vemos briga por poder, briga por dinheiro. O próprio pastor Anderson pensava em vir candidato à prefeitura. Existe um outro filho da Flor de Lis que é vereador e também tinha planos mais altos. Então a família ali estava numa questão interna, né? Flor de Lis como a matriarca, mas o Anderson talvez aí querendo vir a ser um político. E ele como sendo o principal articulador da imagem da pessoa Flor de Lis. Então, meus queridos, nós temos aí muito caroço nesse angu. E vai ficar mais encaraçado esse pirão. Por quê? A perícia no corpo. Os tiros, mais de 30 tiros. E todos na casa afirmam ter ouvido apenas 6 tiros. E foram entregues 6 estojos. Só que, quando se viu o corpo, chegou ao Instituto Médico Legista, 30 perfurações no mínimo. A maior parte delas frontal, apesar do médico legista não ter classificado as perfurações como entradas ou saídas. Ele alegou que, como eram múltiplas, se tornou muito difícil a verificação dessa classificação, que ela é preponderante. Mas, pelo que está na internet, com 6 tiros na costa, né, não dá para saber se são entradas ou saídas, né? Mas pelo menos se sabe que a maior parte dos tiros foi frontal. Inclusive um na cabeça, que, segundo o que há na internet, tá? Segundo o que há na internet, o médico legista afirmou como sendo o letal, o que realmente causou a morte. Mas o que mais chama atenção são os 9 tiros na área da virilha e coxa, além, claro, dos 30 tiros. Então, uma pessoa que descarrega 30 tiros está com muita vontade. Algo que está ali foi muito forte, mais do que poder político, mais do que briga por poder político, briga por controle financeiro. Tem algo a mais aí. Além de 9 tiros na região próxima à virilha e virilha. Por quê? Se foi o Flávio que fez isso, ele estava com muita raiva. A arma, ela foi encontrada 2 dias depois do fato ocorrido. Não foi feita uma busca na casa naquele dia? Não, por quê? Porque realmente se acreditou que tinha sido um assalto. Ok, tudo bem. Tudo bem. Então, a partir daquele momento, os depoimentos começaram a ser tomados, as incongruências apareceram. A pastora relatou que tinha ido a Copacabana, feito um lanchinho namorado, né, dentro e fora do carro, e que na volta tinha uma moto que estava seguindo todo o tempo. A polícia investigou e no trajeto não havia nenhuma moto, nem na frente da casa. Tudo bem que foi anunciado como um latrocínio, é uma pessoa, uma figura pública, né, tem uma história muito conhecida, mas alguém que relata que ouviu 6 tiros, entregam 6 estojos, alteraram a cena do crime, porque o que consta
que está sendo amplamente falado, é que um dos filhos entregou os estojos à polícia. Então, claramente, a cena ela foi alterada. De 6 tiros relatados para mais de 30 tiros visto ali no local, tudo bem. Então, vamos continuar. No dia 18, a polícia volta à casa da Flor de Lis e encontram uma fogueira, coisas sendo colocado fogo, mas ainda assim conseguem encontrar indícios e alguns elementos fortíssimos que foram transformados em prova, como que uma arma, que seria do Flávio. Então, 2 dias depois, uma arma encontrada em cima do armário, uma pistola 9mm compatível com os ferimentos originados na vítima, compatível com os estojos entregue pela família, né? Então, que eu já nem consideraria, porque cadeia de custódia não houve. E, inclusive, em relação à cadeia de custódia, se a gente for ver os vídeos que rolam aí na internet, vou botar aqui. Eles pegam sem luva a arma. E algo que me chamou muita atenção foi a delegada, ela ter afirmado no mesmo dia que a arma se tratava de ser a mesma utilizada no local de crime. Mais apreendidas no local do assassinato. Essa é a arma. Nós achamos hoje, na casa onde aconteceu o crime, a arma utilizada no crime. A arma ainda será periciada no Instituto de Criminalística. A pistola calibre 9mm foi encontrada ontem à noite na casa em Pendotiba, onde o pastor vivia com os filhos. Como uma comparação balística demora, ainda mais que eu sei que os estados não possuem mais de um comparador balístico. Posso estar errada em relação ao Rio de Janeiro, tá? Mas assim, um exame desse sair em tão pouco tempo, eu gostaria de que todos os outros casos fossem resolvidos assim, muito rápidos. Viu, Rio de Janeiro? Por que essas informações estavam sendo dadas dessa forma? Há algum outro interesse aí por trás também político? Não sabemos. Uma outra questão da investigação seríssima e que chamou muito a minha atenção foi em relação aos aparelhos celulares, principalmente ao celular do pastor Anderson, que nunca apareceu. A investigação ficou falando na TV que estava à espera do celular do pastor Anderson. Se eu aviso pro bandido que eu estou indo lá, o que o bandido vai fazer? Vai me esperar como? Ou nem vai me esperar, vai, né? Capar o gato. Se for me esperar, vai ser bem preparado. Se eu digo que eu estou à espera do telefone, que pode ser crucial para resolver inúmeras questões, o que vai ser feito com esse telefone? Óbvio que não aparecerá. E foi o que aconteceu, não apareceu. E aí conseguiu o quê? A quebra do sigilo telefônico do pastor Anderson. E com isso algumas mensagens foram descobertas, como a que ele tinha entrado em atrito com o Luciano e outras.
A perícia criminal periciou também os telefones da Flor de Lis, da Marzi, da Simone e dos demais filhos. No telefone da Flor de Lis, existiam 2 mensagens que elas são muito importantes para o caso. A primeira seria uma mensagem para o André, onde diz assim: vamos pôr um fim nisso. Até quando vamos suportar esse traste no nosso meio? A outra mensagem, no telefone da Flor de Lis também, está assim: 10 mil pelo serviço feito, mas outras pessoas do carro não podem ser atingidas. Simula um assalto. Ele foi para o Rio hoje e aproveita e espera ele voltar. Essa segunda mensagem, a autoria está sendo imputada a Marzi, tá? E não a Flor de Lis. Aí vem, as filhas tinham acesso ao celular da mãe e escreviam por ela? É uma boa pergunta. Aí aquela primeira, teria sido Flor de Lis ou não? É só uma pergunta. Mas existem também coincidências nesse caso. O pastor, naquele dia, tinha dispensado o carro blindado. Por quê? Coincidentemente, também, 3 dias antes, Flor de Lis fez um book fotográfico romântico com o pastor. Fotos românticas. Casal apaixonado. Uma boa despedida. E você? Qual a sua opinião sobre esse caso? Sim, o que o seu faro investigativo diz sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, pega esse link aí do grupo Olhar Pericial e vamos lá para o grupo no Telegram, porque muita coisa vai rolar por lá. E você, se é novo aqui, aproveita e olha a playlist de casos famosos. Já vai dar uma aguçada boa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!